Pessoal, tudo bem? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e eu fico pensando em várias formas de abordar esse tema porque de fato é um dia muito importante. Eu acho que essa imagem ilustra bastante da luta, né, histórica para conseguir o nosso espaço e vencer alguns preconceitos. E pegando essa temática do preconceito de gênero, os preconceitos implícitos que nós temos e que nós carregamos ao longo do tempo, é que eu quis abordar o tema e acabou virando uma aula, porque há um tempo atrás eu escrevi um artigo chamado Seu cuidado em saúde depende de quem você é. E ele falava dos nossos preconceitos implícitos como profissionais de saúde e como isso impacta na assistência que nós fornecemos aos pacientes. Então, preconceitos implícitos em relação à raça, gênero, condição socioeconômica, obesidade, entre outras coisas. Eu acabei falando de maneira muito geral nesse artigo que eu acabei de falar, mas esse artigo, na verdade, ele foi desencadeado por uma notícia que eu li no ano passado, que foi essa daqui, que a universidade, os diretores da Universidade de Medicina de Tóquio, eles admitiram no ano passado que ao longo de anos e anos, na verdade desde 2006, eles alteravam o resultado dos testes de admissão para que um menor número de mulheres entrassem de fato na universidade. Eles alteravam diminuindo o número de pontos e somando até 20 pontos aos candidatos homens. E essa atitude assim machista, sexista, eu fiquei pensando, poxa, aonde será que vai o impacto desse preconceito de gênero ou até da diferença de gêneros somente, assim, diferença entre homens e mulheres dentro da área da saúde prestando assistência e a diferença desse preconceito de gênero. E aí eu esbarrei nesse artigo que é muito interessante do Harvard Business Review, que ele cita, inclusive, essa notícia da Universidade de Tóquio, que ele fala como a discriminação contra médicas mulheres fere os pacientes. Então, falando de segurança do paciente e desfechos. E ele cita uma enormidade de artigos que eu acabei lendo todos e separei alguns aqui para mostrar para vocês. Acho que o primeiro deles é um publicado no JAMA com mais de 1,5 milhão de beneficiários do Medicare e ele avaliou dois desfechos principalmente. Vocês podem ver aqui mortalidade de 30 dias e readmissão hospitalar. Se teve diferença quando esses pacientes hospitalizados eram tratados por médicas ou médicos, homens. E sim, teve diferença. O que eles encontraram aqui, ajustando para vários fatores, aqui esse modelo 3, que é o final, eles perceberam então que teve uma diferença de 0,43 na mortalidade de 30 dias, quando esses pacientes eram tratados por mulheres. Um P bem significativo. E readmissão hospitalar também uma diferença de 0,55% a favor das mulheres. Aí vocês podem falar, poxa Aline, 0,43% é quase nada, né? Diminuição de mortalidade, assim, vai de 30 dias. De fato, os autores eles trazem esse dado, falam, olha, a gente entende 0,43 dá uma diminuição de risco relativo de 4% de risco relativo, mas vale lembrar que o Medicare total, o sistema inteiro, ele diminuiu de 2003 a 2013, ou seja, em 10 anos, a mortalidade global de 5 para 4,5%, o que dá praticamente o mesmo resultado desse trabalho. Só que o Medicare diminuiu a mortalidade global dos beneficiários em 10 anos, investindo pesadamente em novas tecnologias, novos tratamentos, aumento de qualidade, enfim, uma enormidade de coisas, e esse trabalho encontrou o mesmo resultado apenas avaliando uma diferença de gênero. Então isso é muito importante. E a conclusão do trabalho foi justamente essa. Pacientes idosos hospitalizados que foram tratados por internistas mulheres tiveram, então, apresentaram menor mortalidade de 30 dias e menor readmissão comparado com aqueles que foram cuidados por internistas homens. Outro estudo, isso na parte cirúrgica, publicado no BMJ em 2017, é um estudo canadense com mais de 100 mil pacientes tratados por 2.540 cirurgiões, homens e 774 mulheres,
Historicamente, a proporção de homens dentro da cirurgia sempre foi maior, e ele traz como introdução essas informações. A prática cirúrgica bem-sucedida tem 4 componentes principais: conhecimento, habilidade de comunicação, julgamento e habilidade técnica. As habilidades técnicas estão diretamente associadas a resultados pós-operatórios de curto prazo. E o trabalho dos cirurgiões, eles dependem de um trabalho em equipe. Eles têm uma interação com um monte de gente. Então é o pessoal da UTI, da anestesia, circulante de sala, enfermeiras. Então, se tem diferença no desfecho, o que leva a essa diferença no desfecho? Vou mostrar 2 estudos, esse mais um. E a hipótese desse trabalho é que há uma diferença na interação com essas outras especialidades quando você é homem ou quando você é mulher. O que eles encontraram? Estudando aqui os desfechos. Então, os desfechos primários: morte, readmissão e complicação em 30 dias. E o outro desfecho, mortalidade em 30 dias de novo. Teve uma diferença aqui a favor das cirurgiãs. Então, uma menor mortalidade de 30 dias, redução em 12% aqui. E desses desfechos primários, diminuição de 4% também, quando esses pacientes foram operados por mulheres. Isso é estudo canadense. E aí tem um outro estudo que analisou o comportamento dos cirurgiões, quando mulheres e quando homens, dentro da sala de cirurgia. Eles observaram, então, 200 cirurgias em 3 hospitais universitários. O que eles perceberam? Que eu achei assim, muito interessante. Que quando aumenta a porcentagem de homens dentro da sala de cirurgia, acima de 50%, vocês podem ver que o comportamento de cooperação, ele cai assim abruptamente, pelo simples fato de ter mais homens dentro da sala. E eles observaram outra coisa muito interessante, que é o seguinte: quando há discrepância do gênero do cirurgião principal e o resto da sala, há um aumento da cooperação e diminuição do conflito. Então vejam aqui, a cirurgiã mulher está aqui. Quando ela está numa sala predominantemente feminina, aqui um pouquinho mais, 57% de comportamento de cooperação foi observado. Mas quando ela sozinha vai para uma sala predominantemente masculina, isso envolve anestesia, circulante de sala, enfermeiro, tudo, instrumentador, ela aumenta muito o comportamento de cooperação e diminui conflito. E a mesma coisa você observa quando o cirurgião homem, ele está aqui numa sala predominantemente feminina, ele coopera até mais do que a cirurgiã mulher, diminui muito o conflito, mas quando ele vai para uma sala predominantemente masculina, esse cirurgião homem, olha aqui como cai, então, o comportamento de cooperação até mais do que o patamar, né, das mulheres. Então, a mudança é muito brusca para os homens em cooperação e aumento de conflito quando ele vai para uma sala predominantemente masculina. Isso se estende também, de novo, para a parte clínica. Teve um outro estudo que encontrou um resultado muito similar. Um estudo com 500 mil pacientes, esse primeiro estudo aqui, com infarto agudo do miocárdio. Qual que foi o resultado desse estudo? Qualquer paciente tratado por uma médica tinha uma probabilidade maior de sobreviver. Qualquer paciente. Esse segundo estudo, ele traz uma conclusão que eu vi em outros, que é isso daqui. O efeito mais pronunciado ocorre quando as pacientes eram mulheres tratadas por mulheres. Então, essa concordância de gênero aumenta a chance de um desfecho mais favorável. Isso não foi observado quando homens são tratados por homens. Tá? É mulher tratada por mulher. E aí você pode perguntar, tá, nesse caso aqui de infarto agudo do miocárdio, por que será que tem isso? Eu acho que há um tempo atrás eu citei um outro artigo de 2009 que fala que mulheres de meia idade que chegam no pronto-socorro com sintomas de doença arterial coronária, ou seja, com angina ou com infarto, elas têm 2 vezes mais chance de receber um diagnóstico de doença mental do que os homens. Porque os sintomas são mais inespecíficos e porque as mulheres, homens acabam entendendo mais, e isso é citado muito levemente em um desses 2 estudos, eu não lembro qual, a entender que pode ser então um PT ou então uma crise de ansiedade ou uma depressão ou qualquer outra coisa assim.
e as mulheres têm um entendimento melhor, talvez uma empatia melhor com essas mulheres, talvez por isso a sobrevida, a chance de sobreviver seja maior. Então, possíveis causas para as diferenças nos desfechos, fazendo um apanhado de tudo que eu li, que esses artigos trazem. Então, aparentemente, as médicas mulheres, elas apresentam melhor comunicação com os pacientes e também com as equipes. Praticam mais a medicina baseada em evidências, seguem melhor os protocolos, praticam o cuidado centrado no paciente, então elas se preocupam com outras coisas além daquilo da especialidade, por exemplo, além da cirurgia. Então, contexto socioeconômico do paciente, contexto familiar, e elas são mais engajadas com prevenção e mitigação de riscos. Por isso que você tirar essas vagas das mulheres, como a Universidade de Tóquio fez, pode de fato impactar na segurança do paciente, nos desfechos desses pacientes. É claro que não é só sobre isso, tem o preconceito também de gênero. Então, um outro artigo também do HBR, do Harvard Business Review, que fala sobre liderança entre as mulheres, e ele traz alguns dados. Então, apenas 18% dos CEOs de hospitais são mulheres. 7% dos editores-chefes em revistas médicas de prestígio são mulheres, apenas 7%. Mulheres não recebem promoções ou convites para cargos de liderança na mesma proporção que os homens. Mulheres na carreira acadêmica têm mais dificuldade para encontrar mentores e patrocinadores do que seus pares homens e, obviamente, continuam ganhando menos. Esse artigo não cita, mas dentro do mundo da anestesia, acho que vale lembrar que ainda existem cirurgiões que não aceitam anestesistas mulheres e existem ainda grupos de anestesia que não aceitam mulheres, não contratam mulheres. Então, esse preconceito existe, a gente precisa abordar. Tem um outro artigo do New York Times também falando de atalhos mentais que a gente usa, que são os vieses cognitivos que podem acontecer, e ele traz que um estudo recente analisou o viés de gênero nos encaminhamentos para cirurgiões e descobriu que, quando o paciente de uma cirurgiã morre, o médico que fez o encaminhamento, ele envia menos pacientes a todas as cirurgiãs, não é só aquela que teve o evento, mas todas as mulheres cirurgiãs ele praticamente para de encaminhar. E o estudo não encontrou o mesmo declínio nos encaminhamentos para cirurgiões do sexo masculino após a morte de um paciente. Então, esse tipo de preconceito implícito de viés de gênero que a gente carrega, todos nós, que acabam impactando também na nossa atuação no mercado de trabalho. A inteligência artificial, ela acaba, já foi discutido isso antes, ela acaba escancarando todos os nossos preconceitos, porque na verdade ela vai aprendendo com tudo que tem na literatura, e esse estudo aqui na verdade foi uma notícia que fala: se o estado da cozinha é uma mulher, como os algoritmos reforçam preconceitos. O que aconteceu? Na verdade, estava ali a inteligência artificial fazendo os testes, e aí mostraram uma foto de um homem careca com uma espátula na boca do fogão, assim na cozinha, cozinhando mesmo. Só que aí a inteligência artificial pegou e falou: é uma mulher. E aí eles falaram: mas como pode ser uma mulher? É um homem careca. Mas é simples, porque ela juntou espátula, fogão e cozinha, só pode ser mulher. Porque historicamente o homem não entrava na cozinha. Então, esses preconceitos continuam existindo. E os algoritmos, eles acabam reforçando esses preconceitos e mostrando como eles ainda estão inseridos no nosso dia a dia. Qual que é a ideia, né, de trazer tudo isso? Não é, obviamente, falar só sobre, assim, falar de, existe uma soberania feminina ou qualquer outra coisa assim. Não, é mostrar, existe preconceito. A gente precisa lutar contra isso e, assim, ter a ciência de que esses preconceitos existem em todos nós, não é só nos homens em relação às mulheres, mas nós mulheres também. Nós carregamos esses preconceitos implícitos. Trazer à luz esse tema eu acho que é importante para minimizar que eles continuem assim continuem acontecendo. Então fica aqui o meu Feliz Dia das Mulheres, a minha homenagem a todas as grandes mulheres da história. Eu adoro essa foto aqui da Catherine, a primeira mulher a correr a maratona de Boston. Vocês podem ver todos os homens tentando impedir que ela completasse a prova.
Obviamente, Florence Nightingale, a enfermeira que começou a coleta de dados praticamente, assim, e eu sou muito fã dela. E as enfermeiras aqui norte-americanas chegando à Normandia no dia D, elas participaram assim da Segunda Guerra Mundial, são sempre as enfermeiras assim, fazendo história dentro de toda a história da humanidade, é uma coisa impressionante. E, óbvio, a primeira e única entre homens e mulheres a receber 2 prêmios Nobel em áreas científicas. Então tá aqui minha homenagem. E mais uma homenagem, tive assim, um grande prazer de participar do Copa do ano passado, dessa sessão que chamava Mulheres que Conquistaram o Mundo da Anestesia. Eu, como anestesista, eu acho que eu tenho muito orgulho de ter visto, de ter participado desse momento que reuniu a ex-presidente do ASA, a atual presidente do ASA e também grandes nomes dentro da anestesia que eu admiro muito, que são referência para mim, que então a professora Maria José, a professora Nádia, Laís, Cláudia, então, e várias outras que não estavam aqui, mas que fazem de fato a diferença dentro da anestesia. Fica aqui minha homenagem para todas vocês. Então é isso. Feliz Dia da Mulher, vamos em frente e boa noite.